Eu estava andando no corredor da escola quando o alarme de emergência disparou e todos começaram a entrar em pânico. Quando olhei pela janela, não acreditei no que vi. Havia chuva, vento e caos. Era difícil até ver alguma coisa. E foi quando algo atingiu a janela pela qual estava olhando e o vidro se espalhou por todo o chão, o que fez todos gritarem e entrarem em pânico ainda mais. Isso foi uma emergência e a vida de todos estava em perigo naquele segundo. Professores, guardas de segurança e outros funcionários da escola estavam gritando para nós estudantes para entrarmos no corredor no meio da escola, longe das janelas, e deitar no chão. Mas os alunos estavam se empurrando, gritando e alguns estavam tentando correr para as portas. Meu peito estava apertado, como se eu não pudesse respirar. Esse foi o meu pior medo por muito tempo. Eu tinha muito medo de desastres naturais. Alguns dos meus amigos tinham medo de aranhas, outros tinham medo de cobras, alturas, e então lá estava eu, aterrorizada por tempestades. Não sei quando começou. Eu sempre tive medo desde que eu era criança. Eu via notícias sobre tsunamis, terremotos e furacões em todo o mundo e ficava aterrorizada com o fato de coisas assim acontecerem em minha cidade. Meus pais não me levavam a sério. Eles continuavam dizendo que tsunamis e terremotos não aconteciam onde morávamos. Eles sabiam que os furacões eram uma possibilidade, mas disseram que era muito, muito raro. Eles me zombavam sobre o meu medo de tempestades. Meus colegas de classe eram da mesma maneira. Sempre que havia uma tempestade e eu começava a ficar nervosa, eles riam e diziam que talvez isso se transformasse em um furacão. Havia uma garota, Kaylin, que dizia coisas assim até eu ter um ataque de pânico. Mas quem estava rindo agora? Agora estávamos no meio de uma tempestade real, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Alguns adultos estavam tentando manter a calma, tentando ser líderes, mas havia um caos por demais. Mais janelas quebradas. Eu estava agachada no chão com os braços acima da cabeça e juro que podia sentir o vento correndo pela escola. Eu me perguntei se seria forte o suficiente para me levantar e me levar embora. Não havia nada que eu pudesse segurar. Ao meu lado, uma garota estava chorando. As pessoas ainda estavam tentando tirar seus telefones e ligar para suas famílias. Os professores gritaram para guardarmos os telefones e cobrirmos as cabeças. Pareceu durar horas. E quanto mais isso durava, mais eu ficava aterrorizada por meus pais. Eles nunca acreditaram que a ameaça de um desastre natural como esse fosse real. Eles não tinham um plano em prática. E se eles estivessem feridos ou mortos? A garota ao meu lado não parou de chorar. De repente, eu percebi que era Kaylin. Para com isso, murmurei para ela, mas duvido que ela tenha me ouvido com o vento uivante lá fora. A escola era feita de tijolos, mas eu ainda estava com medo de que pudesse explodir, que eu seria esmagada até a morte nos escombros. Os ventos finalmente começaram a diminuir. Eu não podia acreditar, mas parece que talvez nós tivéssemos sobrevivido a isso. Agora que a chuva não estava mais batendo contra o prédio e as janelas não estavam mais quebrando, eu podia ouvir sirenes por toda a parte. Presumi que não demoraria muito até que eles nos deixassem ir para casa, mas eles não fizeram isso. Uma hora se passou. Ninguém parecia saber de nada. Um professor tentou ligar o rádio, mas não estava funcionando. Os adultos continuavam dizendo que não podíamos sair até que recebêssemos ordens claras. Mas ordens claras de quem? E o que deveríamos fazer com nossas famílias? Eu podia me sentir respirando com dificuldade, suor escorrendo debaixo dos meus braços. Eu estava tendo um ataque de pânico. Eu costumava tê-los quando era criança durante tempestades. Minha mãe me dizia para me endurecer. Meu pai ria. De repente, eu pulei. Eu preciso ir para casa, eu gritei. Eu preciso encontrar meus pais. Um professor gritou para eu deitar, mas eu não fiz. Eu precisava encontrá-los. E então comecei correndo para a porta. A professora me agarrou pelo braço. Parecia que meu braço estava sendo arrancado. Você precisa ficar aqui, disse ela. Quando for seguro, uma equipe de resgate começará a escoltar os estudantes para casa. Eu lutei, gritei e chorei. E sabia que todo mundo estava olhando para mim, mas eu não me importei. Eu tinha que sair dali. Finalmente, eu estava exausta demais para lutar e caí no chão com meus colegas de classe. Eu esperei. Mais 2 horas. Meu estômago estava roncando e eu estava tão exausta que era difícil manter os olhos abertos. Mas ao mesmo tempo, meu coração estava batendo forte e eu senti como se nunca mais fosse dormir. Tudo em que eu conseguia pensar era nos meus pais. Meu telefone ficou perdido em algum lugar no caos. Os telefones de outras pessoas não tinham sinal ou as baterias estavam gastas. Eu nunca tinha conhecido desamparo assim antes. Apenas tendo que sentar e esperar, não tendo ideia do que estava acontecendo. Quando a equipe de resgate estava chegando, quão ruim era o dano! Eventualmente, uma equipe de resgate entrou na escola. Comecei a ficar de pé e correr em direção a eles, mas outras pessoas também estavam de pé, todas perguntando se podiam ir para casa, pedindo informações sobre as famílias.
Naquele momento eu sabia que iria bater nas pessoas, empurrá-las para fora do caminho. Eu faria o que fosse necessário para sair dali e chegar em casa. Nos minutos seguintes, os professores gritaram conosco enquanto os socorristas tentavam conversar conosco em tons calmos. Estávamos prestes a nos tornar uma multidão. Alguém me deu uma cotovelada por acidente, outros pisaram os meus pés. Eu estava com medo de ser esmagada, desmaiei por um pouco, e quando finalmente voltei a mim, estava sendo levada para fora da escola por um socorrista. A visão que me recebeu quando saí é uma que nunca poderei esquecer ou compreender. Havia destruição por toda a parte. Ruas estavam inundadas, carros estavam abandonados na beira da estrada, alguns deles capotados. Sirenes ecoavam por toda a parte. O céu ainda estava cinzento e escuro. As lojas que eu conhecia a vida inteira tinham suas janelas quebradas, suas paredes quebradas. Animais vadios nadavam nas águas da enchente ou se abrigavam em terrenos mais altos. Eu olhei para tudo, me sentindo dormente. Minha família morava apenas 6 quarteirões da escola. Estava assim a nossa rua, nosso bairro, a nossa casa. Tentei correr de novo, mas um socorrista me puxou de volta. Você não pode fazer isso, disse ele. Você ainda está em perigo, as inundações são ruins, existem doenças que você pode obter da água. Os ventos ainda estão altos, fique comigo. Eu disse a ele que precisava chegar em casa. Ele disse que estava me levando para um abrigo. Mas e meus pais? Eu exigi. Vamos levar suas informações para o abrigo. Faremos o possível para entrar em contato com qualquer um de seus parentes, mas pode demorar um pouco. Não posso esperar, tenho que saber. Vivemos logo ali. Apontei e disse o nome do meu bairro. Ele olhou para mim por um momento. A maioria dessas casas está destruída e quem quer que estivesse nelas esperançosamente deve ter ido para um abrigo contra tempestades ou evacuaram. Meus pais não iriam embora sem mim. Iriam? Eu implorei ao cara que me deixasse ir para casa, mas ele não me deixou. Ele me afastou mesmo enquanto eu tentava correr em direção ao meu bairro para começar a procurar por os meus pais. Fui levada para um abrigo junto com o resto dos meus colegas de classe e esperamos ainda mais até escurecer. Havia um pouco de comida no abrigo, mas não estava com vontade de comer. Eu não podia acreditar que algo que eu tinha medo toda a minha vida tivesse se tornado realidade. Parte do problema das fobias era que elas deveriam ser levemente realistas. Quando minha amiga Kelly enlouqueceu com aranhas, quantas aranhas poderiam matá-la por aqui? Quase nenhuma. Meus pais sempre consideraram pequena a possibilidade de um desastre natural, mas aqui estava eu, neste deserto desolado, minha casa destruída e não havia como entrar em contato com os meus pais. Uma criança no abrigo tentou ser legal comigo. Ele falou comigo sobre sua casa, como esperava que ainda estivesse de pé, como ele queria descobrir se sua irmãzinha havia sido evacuada da escola primária. Se ofereceu para jogar cartas comigo, eu apenas sentei e esperei. Devo ter dormido em algum momento no chão frio do abrigo. Foi na manhã seguinte que começamos a obter informações sobre as nossas famílias. Foi devastador ver as pessoas descobrirem que seus familiares estavam mortos ou feridos. Mas fiquei de olho nas pessoas que estavam sendo informadas de que seus parentes estavam seguros, que pudessem vê-los em breve. Eu rezei para que fosse eu. Finalmente, por volta do meio-dia, recebi uma ligação. Meus pais estavam no hospital se recuperando. Minha mãe estava bem, só arranhada. Mas meu pai perdeu a perna. Eu estava em choque. Nada disso parecia real. Se não fosse pelo fato de eu poder olhar pela janela e ver a destruição ao meu redor, eu não teria acreditado. Como meu pai ficaria bem sem a perna? Ele estava em risco da lesão ser infectada? O hospital tinha equipe suficiente para dar tratamento a todos que precisavam? Um policial me levou para o hospital. Eu praticamente corri para o quarto dos meus pais. Meu pai estava bem diferente. Tentei não olhar para o coto dele enfaixado. Eu apenas disse o quão feliz estava por ele estar vivo. Minha mãe também. Eles disseram que se preocuparam comigo por horas. Eles não tinham conseguido entrar em contato com a escola, ninguém sabia de nada. Minha mãe disse que foi o momento mais assustador de toda a sua vida. Ficamos juntos a tarde toda. Nós não conversamos sobre o futuro, onde iríamos morar, quanto tempo meu pai teria que ficar no hospital. Por enquanto, apenas nos concentramos em estar juntos. Perdemos tudo o resto, mas não uns aos outros. Minha mãe me disse, sinto muito por não levarmos seus medos a sério. Isso apenas mostra a todos nós que a vida pode mudar em um instante, que seus piores pesadelos podem se tornar realidade. Eu não sabia o que dizer a ela, acho que ainda estava em choque. Mas de alguma forma, saber que eu tinha sobrevivido a isso me fez sentir que esse medo não seria mais uma parte importante da minha vida como antes. Sim, eu sempre me preocupei quando vi uma tempestade chegando. Sempre me perguntei se isso poderia acontecer novamente. Eu sabia agora que tinha forças para aguentar. E agora as pessoas que eu amava sabiam que era uma possibilidade real e esperançosamente seriam mais cautelosas. Nós estávamos juntos agora. Nos foi dada uma segunda chance. Juntos, eu esperava que também sobrevivêssemos às consequências.
Você gostou da minha história? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais informações.